Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Dead Board Games e neste vídeo eu vou estar a explicar-vos o jogo Down Force, um jogo desenvolvido por Wolfgang Kramers de 2 a 6 jogadores com a duração aproximada de 30 minutos e publicado em Portugal pela Amiibo em parceria com a Yellow. Mas antes, subscrevam o canal se não forem subscritos, partilhem o vídeo e ajudem a Dead Board Games a crescer porque a Dead Board Games também é vossa e então, sem mais demoras, sentem-se, apertem os cintos e venham conhecer este Down Force. O objetivo deste jogo é ser um apostador no fim da partida que angariou mais dinheiro. O jogo termina quando todos os carros tiverem cruzado a linha da meta, ou então não seja possível movimentá-los mais. No início da partida, coloca o tabuleiro no centro da mesa. O tabuleiro é de dupla face, por isso os jogadores devem decidir qual dos lados querem jogar. Depois entrega a cada um uma folha de pontuação e uma caneta. Retira as 6 cartas de velocidade do 8 do baralho principal, baralha as restantes cartas e distribui-as em número igual pelos jogadores. Por fim, coloca as placas de piloto no centro da mesa, mais as cartas de velocidade do 8 e potência, devidamente baralhadas. Por fim, distribui aleatoriamente os carros pelos espaços iniciais do tabuleiro, que estão marcados pelas setas amarelas. O jogo Down Force está dividido em 3 partes: leilão, a corrida e as apostas. Antes de avançarmos para a explicação da primeira parte do jogo, vamos olhar só para a anatomia das cartas. Cada carta apresenta diversas linhas, onde conseguimos ver a cor e o número. Na primeira fase do jogo, estas cartas serão usadas para leiloar, por isso, o valor inscrito representa o valor que o jogador está a dar por esse carro. Neste caso, o jogador estaria a dar 6 milhões pelo carro vermelho, ou 4 pelo carro amarelo, ou 2 pelo preto, ou 1 pelo azul. Atenção que os valores só se aplicam aos carros dessa cor, por isso, o 6 vermelho nunca poderia ser utilizado para leiloar um carro de outra cor. Na segunda fase, a fase da corrida, os números representam o número de espaços que estes carros vão andar. Vamos então passar à explicação da primeira fase, a fase de leilão. Na primeira fase do jogo, cada carro irá ser leiloado juntamente com uma habilidade. Para isso, vira uma carta de piloto e de potência. O jogador que vencer o leilão levará estas 2 cartas. Depois de analisarem as cartas que têm na mão e verem o que está em cima da mesa, cada jogador seleciona uma carta das que tem na mão e coloca com a face para baixo no centro da mesa. Depois de todos terem feito o mesmo, todas as cartas são reveladas. Agora, os jogadores devem comparar as suas cartas e o valor que é comparado é aquele que corresponde à cor do carro que está a ser leiloado. O jogador que vence o leilão é aquele que tem a carta de velocidade, onde o valor da cor do carro que está a ser leiloado seja o mais alto. Em caso de empate, vence o jogador que tem a carta com mais carros. Se o empate persistir, aquele que não tem joker na carta é o vencedor. Como vocês conseguem ver neste exemplo, o carro azul está a ser leiloado e todos os jogadores apostaram 4 milhões. Mas quem é que será então o vencedor deste leilão? O primeiro critério de desempate é então pelo número de carros. E como vocês conseguem ver, o jogador mais à direita tem menos carros que os outros dois. Mas, então agora, quem é que vence o leilão? Quem vence o leilão é o jogador que está ao centro, pois a carta deste não tem nenhum joker. O vencedor recolhe as cartas para si, adicionando a carta com o número 8 ao seu baralho pessoal, coloca a carta de habilidade junto de si, juntamente com a placa da cor do carro que acabou de adquirir, e anota o valor pago pelo carro, ou seja, o valor da carta que usou no leilão, na sua folha de pontuação, e isto foi quanto o jogador investiu neste carro e contará como pontos negativos no fim da partida. Depois disto, os jogadores recolhem as cartas jogadas de volta para os seus baralhos, mesmo o que ganhou o leilão, e de seguida retira-se uma nova carta de piloto e de potência, e o procedimento repete-se. Esta fase termina assim que todos os carros tiverem sido leiloados. Nota que todos os jogadores devem ficar com pelo menos um carro. No entanto, pode haver jogadores com mais do que um. Assim que a quantidade de carros que estejam em leilão seja igual ao número de jogadores que ainda não tenham qualquer carro, só os jogadores que não tenham carros podem participar no leilão. Como é possível verificar, só o jogador mais à direita não tem nenhum carro, por isso só este é que pode ir a leilão. Neste caso, o jogador mais à direita pode inclusive licitar apenas 1 milhão, pois certamente ganhará o leilão. No caso de um jogador ter mais do que um carro em sua posse, deve decidir no fim desta fase qual a habilidade que quer ficar e descartar as restantes.
Em alguns casos poderá haver carros que nenhum jogador quis licitar. Pega nestas combinações e deixa-as para o fim. No fim do leilão, se algum jogador estiver sem carro, ele pode fazer uma licitação sobre um dos carros rejeitados. No entanto, este jogador não é obrigado a licitar, pelo que pode rejeitar novamente o ou os carros. Se estes carros forem rejeitados pela segunda vez, ficam sem dono. No entanto, participarão na corrida e os jogadores podem apostar nos mesmos. Na raridade de um jogador não ter cartas da cor do carro em leilão, pode utilizar cartas de joker para leiloar. E caso o jogador também não tenha cartas de joker, poderá utilizar outra carta qualquer, mas conta sempre o valor mais baixo. Na segunda fase, a fase da corrida, os jogadores vão movimentar os carros. No início da partida, o jogador que controla o carro que se encontra na posição 1 do tabuleiro será o primeiro. Depois, o jogo prossegue no sentido dos ponteiros do relógio. Na sua vez, cada jogador poderá jogar uma carta de velocidades que tem na mão. Quando um jogador joga uma carta, deve movimentar os carros pela ordem indicada na carta, de cima para baixo, andando o número de espaços indicados. Se a carta tiver um carro branco, é um joker e o jogador escolhe qual o carro que quer movimentar. Mas atenção, que o jogador não pode escolher um que já esteja na carta. Para movimentar os carros, o jogador deve avançá-los para o espaço adjacente, em linha reta ou na diagonal. Não vale andar para os lados. Depois de jogada, a carta deve ser descartada para a zona de descarte indicada no tabuleiro. Vamos ver então este exemplo. O primeiro jogador será aquele que controla o carro laranja, que é aquele que se encontra na posição 1 do tabuleiro. E vamos supor que ele joga esta carta. Esta carta indica-nos que o carro azul irá andar 6 espaços, o carro laranja 4, depois um carro à escolha do jogador que não seja azul, laranja ou amarelo irá andar 2 espaços e finalmente o carro amarelo andaria 1 espaço. Por isso, um possível movimento poderia ser este. Como vocês podem ver, o carro que o jogador fez andar com o número do joker foi o carro verde. Os jogadores podem movimentar os carros para que estes fiquem propositadamente bloqueados. No caso de um carro ainda ter mais movimentos para fazer e a meio ficar bloqueado, todos os restantes movimentos são perdidos. A terceira parte do jogo é a fase das apostas. No jogo existem 3 linhas amarelas, que correspondem a 3 momentos de apostas. Quando um carro cruza a primeira linha amarela e depois de essa carta ter sido resolvida, os jogadores apostam secretamente na sua folha qual o carro que acham que vai ganhar a corrida. O registro é feito na primeira coluna. E este procedimento repete-se quando um carro cruza a segunda e, finalmente, a terceira linha amarela. Depois dos jogadores terem feito as apostas, o jogo prossegue normalmente com os jogadores a jogarem novamente cartas para movimentar os carros. Quando os carros cruzam a linha da meta, vão sendo colocados nas posições em que terminaram a corrida. Quando todos os carros de um jogador cruzarem a linha da meta, esse jogador entrega as suas cartas, pois não jogará mais. Quando todos os carros tiverem cruzado a linha da meta, ou então não se puderem movimentar mais, o jogo termina. Quando a corrida termina, os jogadores analisam as posições dos carros e as suas apostas. Depois devem circundar o valor ganho pelas apostas efetuadas durante a partida e mais abaixo a posição em que o seu carro terminou. Vamos então ver como se procede à pontuação recorrendo a este exemplo. Como podem ver, a minha primeira aposta foi que o carro verde seria o vencedor. Ora, ele ficou em segundo lugar, logo recebo 6 milhões por esta aposta. Na segunda aposta, coloquei o carro laranja como vencedor, o que veio a acontecer e angariou então 6 milhões com esta aposta. A minha última aposta voltou a ser um carro verde, que como já vimos ficou em segundo lugar e por isso recebo 2 milhões. Neste jogo, eu adquiri o carro azul e laranja. O azul ficou em sexto lugar, o que não me dá qualquer dinheiro. O laranja, por sua vez, venceu a corrida, o que me rendeu 12 milhões. A pontuação final resulta então do somatório do dinheiro dado pelos carros do jogador, mais as apostas feitas durante a partida, menos o dinheiro gasto no leilão. Soma-se tudo e o jogador que obtiver a pontuação mais alta, ou seja, mais lucro, é o vencedor do jogo. No caso de empate, ganha o jogador cujo carro terminou no lugar mais alto da corrida. O jogo vem ainda com outras formas de jogar, como vocês conseguem ver na imagem, que eu deixo para que vocês possam explorar. E pronto, essa foi a explicação de como jogar Downforce. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um gosto, partilhem o vídeo, ajudem a Edboard Games a crescer porque a Edboard Games também é vossa. Até um próximo vídeo e joguem muito!